Nessa noite iremos refletir sobre dois olhares diferentes, tanto o de Jonas quanto o de Jesus Cristo. E vamos perceber também uma barreira sutil que é extremamente perigosa para nós como servos de Deus, que é a indiferença e a falta de compaixão. Nós iremos perceber o quanto nós somos preconceituosos no evangelizar, no falar da palavra de Deus, no cuidado, na compaixão. Iremos ver como nós temos dificuldades. Iremos ver também o próprio Jesus ensinando como fazer em amor, em vez de ser indiferente, mas ele foi misericordioso. E para iniciar, vamos abrir no livro de Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Jonas, capítulo 4, versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor nos mostra assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Põe agora, Vinícius, por gentileza, Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém? Percebe o contraste? No capítulo de Jonas, a palavra do Senhor veio para ele e disse: Jonas, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Então Deus comissionou Jonas como um profeta, com um chamado, e ele tinha uma missão. E essa missão era para pregar em uma cidade que era inimiga de Israel, que era a arquirrival de Israel, a cidade de Nínive, que ficava na Assíria. E essa Assíria, ela era perversa. Nínive era uma cidade perversa, maldosa. E Deus disse: Jonas, levante-se e vá para Nínive. Pregue a maldade contra ela. E Jonas se levantou. Mas a Bíblia diz que quando ele levanta, ele não cumpre a missão. Ele foge do chamado, fugiu da presença de Deus. E quando ele foge, ele vai para um lado totalmente adverso da de Nínive. Nínive, vai ficar para o lado do norte. Ele foi para Tarsis, que é para o lado do sul. E ali ele foge de uma missão que Deus deu para ele. Em desobediência, ele fugiu daquilo que Deus queria para a vida dele. Então, no capítulo 4, quando nós lemos, a Bíblia diz que Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Sabe por quê? Porque o plano que Jonas tinha era de destruição para aquele povo. Agora veja se um profeta de Deus podia carregar no coração dele muita raiva e ira contra um povo. Deus disse: levante-se e pregue. Ele não, ele foge. Por quê? Ele queria uma coisa com os ninivitas: a morte, a destruição, a calamidade. Então, quando ele foge, ele diz que
Provavelmente ele sabia que Deus ia voltar atrás, porque Deus era bondoso e compassivo, e ele não queria que a cidade de Nínive convertesse ao Senhor. Ele não queria que aquele povo mau, olha que contraste, convertesse a Deus. Ele queria o mal, a destruição. Então, quando ele vai para Tars, que ele foge, a escolha dele, a decisão dele foi a mais errada possível. A escolha errada dele fez com que aquele povo que estava na embarcação tivesse que jogar todos os seus alimentos, todos os seus pertences no mar, por conta de um problema que Jonas criou, e eles não tinham nada a ver. Ou seja, as nossas decisões, as nossas escolhas, vai afetar a todos que estiverem ao nosso redor. A decisão dele afetou a todos que estavam no barco. Então eles fizeram ali, jogaram sorte, e decidiram e viram, e ele disse, olha, fugi de uma missão que Deus tinha me dado. Então foi o que eles fizeram, lançaram ele ao mar. E pela graça de Deus ele foi engolido por um grande peixe. Ficou quantos dias lá? 3 dias e 3 noites, orando, clamando a misericórdia de Deus, a qual ele não teve com Nínive. Então ele clamava pela vida, a qual ele não queria com Nínive. E Deus, pela graça, faz com que aquele peixe expulsasse Jonas daquele ventre. E aí sim, quando ele volta, ele vai cumprir a missão e sai um dia pregando em Nínive. Em 40 dias, se vocês não se arrependerem, todos vocês serão destruídos. E sabe o que acontece? O rei converte ao Senhor e faz com que toda a cidade se vestisse de pano de saco e cinza e se arrependesse dos seus pecados e convertesse ao Senhor. Olha que bênção. Toda uma cidade que era ruim, que era maldosa, foi convertida a Deus por conta de uma missão, de um chamado, de uma obediência que um homem tinha para fazer. E Deus faz assim comigo e com você. Faz comigo e diz, olha, pregue na cidade de Nínive. Existem várias Nínives aqui em Aracaju e no Brasil. Vários contextos de Nínive. Pessoas ruins, maldosas. Mas sabe o que nós fazemos? Pegamos o barco para Tarsis. Nós fugimos de um chamado, de uma missão de Deus, ao qual Deus deu para mim e para você. Mas sabe por quê? Nós temos indiferença e falta de compaixão com os ninivitas e com os gentios e os incircuncisos que estão lá fora. Passamos de largo muitas vezes. Passamos de largo daqueles que estão precisando, que estão necessitando de uma palavra, de uma oração, de um consolo, de um conforto. Mas sabe por que Jonas resistiu? Porque ele tinha um coração endurecido, embora fosse um profeta, mas ele tinha resistência para levar o arrependimento para aqueles que estavam perdidos. E nós? Como está o nosso coração? E olha a diferença de Jesus Cristo. Quando ele olha para aquele povo, ele se compadece. A Bíblia diz que Jesus teve misericórdia. E olhou para aquele povo e disse, esse povo está como ovelha sem pastor. Jesus percebeu que aquele povo estava precisando de ajuda, de abraço, de conversão, de arrependimento, de amor. Jonas endurecido e cheio de raiva. Jesus cheio de compaixão e de amor. Quem somos nós nessa história? Jonas resistente, endurecido, ou Jesus que olha para vidas, que olha para pessoas, enxerga a necessidade e ele vai ao encontro daquela necessidade e leva ali o consolo, uma palavra, leva aquilo que a pessoa necessita.
O endurecimento nos bloqueia. O preconceito nos paralisa. A resistência do coração de Jonas paralisou ele ao ponto dele pedir a morte. Senhor, eu prefiro morrer do que pregar arrependimento para esse povo. Eu prefiro sair desta vida, ou seja, o desespero dele era tanto, e o ódio que havia no coração dele era tanto, que ele decidiu pedir a morte do que pregar para os ninivitas. Um profeta, um homem escolhido, um homem que era guiado por Deus, ouvia a voz de Deus, mas não tinha amor e compaixão, e muitas vezes estamos assim. Nós não fazemos, não obedecemos, Deus dá uma ordem, fingimos que fazemos, mas não fazemos a vontade de Deus, fazemos sim a nossa vontade. A nossa vontade prevalece a vontade de Deus, mas Jonas fugiu do chamado, mas o chamado não fugiu dele, não adiantou ele ir para Tarsis. Não adiantou Elias ir para a caverna. O chamado vai encontrar ele onde ele estiver e encontrar você onde você estiver. Não fuja de Deus. Não vai adiantar. Não fuja do Senhor. Por que Jonas resistiu ao chamado de Deus? Por medo? Por orgulho? Preconceito? As pessoas tinham preconceito dos gentios. Deus encontra Paulo no pecado, na falha, tira Paulo de lá, transforma Paulo. Paulo converte ao Senhor e Paulo foi enviado para os gentios. Porque os outros não queriam pregar para os gentios. Porque eles eram separados. Mas Paulo vem com a graça do Senhor e diz: ei, a parede de separação e de inimizade caiu. A graça chegou para todos. E os gentios fazem parte da filiação com Jesus Cristo. Os gentios fazem parte do mesmo corpo. Porque Jesus Cristo veio não para um povo, mas para todas as nações. O desejado das nações não veio somente para Israel, ele veio para a cidade de Aracaju, ele veio para a minha família e veio para a sua família, para nos resgatar da perdição, nos transformar, nos tirar da nossa falha, do nosso pecado e nos fazer um missionário dele para pregar as boas novas do Senhor. O ID pregar o evangelho não é para o pastor André somente e para o pastor Williams. O ID não tem um ofício. O ID é para todos, velhos, crianças, idosos, pré-adolescentes, adolescentes, adultos. O ID é para todos. E muitas vezes nós temos uma oportunidade de alguém chegar até nós o rejeitamos, perdemos a oportunidade de pregar, porque os nossos olhos estão cheios de escamas. Somos portadores da semente da palavra de Deus, mas quando chega um necessitado para você pregar, não conseguimos pregar, porque o cara está sujo, está com a roupa rasgada, está mal cheiroso, porque às vezes a pessoa é negra, às vezes a pessoa é lésbica, às vezes a pessoa, ela é trans. Não vou pregar, porque são ninivitas. A palavra de Deus diz para você pregar a toda criatura. Você já se sentiu como Jonas, resistindo a algo que você sabia que Deus queria de você? Nós nos sentimos como Jonas, de ao invés de ir para Nínive, pegamos um barco para Tarsis. Quem somos nós na missão do Senhor? Um fugitivo e foragido de Deus?
Porque muitos se intitulam missionários, mas de missionário não tem nada a não ser o título. Nossos pés foram criados para pregar as boas novas do Evangelho. As nossas mãos também para pregar, para pegar, para orar. Nossa boca, nossos lábios, para falar de Jesus. Então, irmãos, quais são os barcos para Tarsis que nós temos usado para fugir do propósito de Deus? O barco do preconceito, o barco do orgulho. Qual é o barco que nós estamos pegando para Tarsis? E dizer: Senhor, será a minha vontade e não a sua, porque eu não irei para lá, porque por mim ele já tinha sido destruído. Lembra de João, que era chamado de Boanerges, filho do trovão? Quando teve um problema, ele falou: Jesus, quer que eu mande descer fogo dos céus para queimar todos aí? Jesus confronta ele e diz: você não sabe de que espírito você é. Porque Jesus disse para ele que não veio para destruir. O próprio João, discípulo do Senhor, filho do trovão, não teve misericórdia, mas Jesus Cristo ensinou: tenha compaixão, tenha misericórdia, principalmente dos seus. 1 Timóteo 5,8 diz assim: aquele que não busca pelos seus, e principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o descrente e negou a fé. Muitas vezes a nossa família é grande, tem ninivitas, tem circuncisos, tem filisteus, tem gentil ali na família, mas nós não pregamos. Porque achamos que ele não vai ouvir, porque ele não tem jeito, porque ela não tem jeito, ela é assim mesmo. Nos seus olhos é assim, mas aos olhos de Deus não. Não haverá impossíveis para o Senhor. Ali é um perdido, ali é uma perdida. Isso não pode sair de nossa boca. Nós somos boca de Deus. E quem é boca de Deus se libera palavras que edifica, que restaura, que cura, que renova. Quem tem a palavra de Deus serve de ponte naquele que está nas trevas e quer vir para a luz. Quem tem a palavra de Deus prega a cruz, prega Jesus, prega a salvação no meio da família, com ninivitas, seja em aniversário, seja em casamento, seja onde for, pregue em tempo e em fora de tempo. Amém? Não fuja da sua missão e do seu chamado por conta da geografia e do contexto em que você estiver. Não cesse de falar da palavra de Deus, porque nossas escolhas vão causar impacto na vida de outras. Qual foi o ponto de virada na vida de Jonas? Teve uma chavinha aqui, foi quando ele foi engolido pelo grande peixe, e ali ele começa a orar a Deus e pedir por misericórdia. Ele começa a clamar ao Senhor, começa a se arrepender. Ou seja, foi necessário ele passar por um momento de aflição e de angústia para entender que ele tinha que cumprir uma missão através do seu chamado. Que não seja assim comigo e com você. Que sejamos como Jesus Cristo, que olha para as pessoas com olhar de compaixão e de misericórdia, independente de como ela esteja. O nosso olhar tem que ser o olhar de Jesus Cristo. Todos nós temos pessoas na família que são difíceis. Pessoas complicadas até de lidar. Mas eu não posso desejar
que ela piore. Como servo de Deus, eu tenho que orar por ela, para que ela tenha um encontro com o Senhor e que aquela resistência saia do coração dela. Então a resistência de Jonas nos mostra que é natural lutarmos contra a vontade de Deus. Quando Deus confronta os nossos desejos, quando Deus confronta os nossos preconceitos, quando Ele confronta o nosso coração, é fácil lutar contra os desejos do Senhor, contra a vontade dEle. E muitas vezes, no dia a dia nós não estamos fazendo nem 1% da vontade do Senhor. Estamos o tempo todo planejando aquilo que é da nossa vontade e que é nosso, que faça rodar a nossa vida bem, que faça rodar a nossa família bem, que o projeto dê certo, que as finanças dê certo, tudo eu, e esqueço que o meu coração e o seu coração não está vazio, irmãos, amém? O trono do seu coração tem um dono, é Jesus Cristo. O trono do meu coração e o seu não está vazio. Quem comanda é Jesus Cristo. O trono da minha mente e da sua mente não está vazio mais. Quem reina nesse trono é o Senhor. Quando você levantar pela manhã, antes de ver o rosto dos homens lá fora, veja a face de Deus, queridos. Como pastor? Em oração, em busca. Se eu antes de eu ver o rosto de qualquer homem lá fora, eu quero ver a sua face agora de manhã. Todos os dias, escolha ver a face de Deus antes de ver o rosto dos homens lá fora. Antes de ver o rosto do seu patrão, que muitas vezes nós queremos que ele saia de lá, ao invés de orar para ele converter e ser transformado. Esse patrão não vale nada, ele tem que sair. Ore por ele para que ele converta ao Senhor. Só para encerrar, um pastor lá em Salvador se vestiu de mendigo, já contei isso aqui uma vez, sentou na escadaria da igreja dele. E a igreja dele era grande, o povo acessava a igreja, e detalhe, ninguém falava com o mendigo. Pedia esmola, ninguém dava atenção, preconceito, orgulho, sem compaixão, sem misericórdia. Ninguém parou para perguntar ao mendigo se ele tinha almoçado, jantado ou tomado café. Ninguém parou porque o cara estava sujo, porque era mendigo, estava à margem. E quando o povo todo entrou na igreja, que começou o culto, o pastor ele entra na igreja, sobe no altar, vestido de mendigo, tira a peruca, tira a barba, e ali ele prega para a igreja vestido de mendigo, o quanto a igreja que ele ministrava era uma igreja que não tinha misericórdia e compaixão. Quanto que as próprias ovelhas dele não tinham compaixão com aqueles que eram necessitados. Ele disse, eu vi. Fulano de tal olhou atravessado. Eu vi. Passou por mim e não falou. Sabe por quê, irmãos? Orgulho e preconceito dos ninivitas, dos filisteus. E nós precisamos parar de fugir para Tarsis e cumprir a vontade de Deus. Pare de pegar barcos para Tarsis. Deixa Deus falar ao seu coração e cumpra a vontade dele, em nome de Jesus.